Hoje é o Dia Mundial da Voz e para falarmos sobre esse assunto e também sobre como nos expressamos, a nossa dicção, nós convidamos a fonoaudióloga Patrícia Zarte, é ela que vai estar conosco hoje por aqui. Oi, pessoal! Nós estamos de volta com mais um Saúde e Bem-Estar Podcast. É a segunda temporada do programa. Já falei aí no início que a Patrícia Zarte estaria conosco, ela que é fonoaudióloga, e essa minha risada, sempre muito espontânea, né, Paty? Você já me conhece? Foi porque eu estava explicando aqui para a Patrícia que nós temos um retorno aqui no estúdio. E tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Eu adorei aqui nos bastidores quando você falava que nós podemos compreender as pessoas, nós entendemos as pessoas até pela forma como elas falam, né? E esse é o nosso assunto por aqui hoje. Antes de mais nada, bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E vamos conversar, como eu sempre digo, sobre um tema que eu tenho uma paixão muito grande, que é a comunicação, a voz, né? E já que estamos aí no Dia Mundial da Voz, nada melhor do que a gente falar a respeito desse tema, né? E para nós, né, profissionais, então, do rádio, já acabamos já, né, nos dedicando a pegar algumas dicas, né, que depois nós vamos falar sobre isso também. Patrícia, mas quando eu falei aqui dos bastidores, nós realmente falamos antes, né, sobre uma situação que eu te contei, e você me disse que você interpretou a pessoa pela voz. Claro que agora, ó, se nós observarmos, não é só a voz, né? A voz, ela está associada, inclusive, a um jeito de falar que tem a ver com o nosso corpo, com os nossos gestos, com o nosso comportamento de uma forma geral. Isso tudo, né? Isso tudo está presente na nossa rotina, na vida de quem, vamos dizer assim, tem, né, esse recurso também, porque, infelizmente, há quem também não tenha, né? Sabemos disso. Exatamente, nós falávamos isso. Interpretar, né? A Camila estava me comentando de uma pessoa que estava conversando com ela e ela achou aquilo cansativo e o jeito dela falar, né, ela não aguentava mais. Chegou um momento que ela já não via mais o momento daquilo terminar. Então, assim, quando eu digo você interpretou essa pessoa, é a voz, é o tom de voz, é o volume que ela usa, é a velocidade com que ela usa toda a sua fala, a maneira como ela articula, né? Quando eu falo em tom de voz, eu vou falar também da prosódia, que é a melodia que essa pessoa usa enquanto está falando, que às vezes entra até mesmo nos sotaques. Então a pessoa vai lá, ela está se expondo, e aí entra também o jogo de olhar, como é que ela abre essa boca, que tem a articulação, como é que ela usa o seu gesto. Isso tudo compõe uma comunicação, e aí você que está ouvindo alguém falar, você começa a fazer um preconceito daquela pessoa, né, a respeito da maneira como ela está se comunicando. E muitas vezes, eu sempre digo isso, muitas vezes a gente não imagina que pode ser essa comunicação, esse jeito de se comunicar, que muitas vezes te afasta ou te aproxima de alguém. Né? Então, sempre quando eu tenho a oportunidade de falar a respeito desse assunto, eu sempre lembro, né, todos esses componentes, desses aspectos da voz que a gente pode melhorar, né? Para melhorar a ponto de poder nos comunicarmos melhor e conseguir com isso passar de uma forma mais precisa aquilo que a gente quer de fato comunicar. Porque o som, né, por mínimo que ele seja, eu sempre digo que às vezes a gente faz e a pessoa entende tudo, né?
Na verdade, tudo isso está ligado também à comunicação, né? A forma que as pessoas nos entendem, né? Exatamente, mas isso também tem muito a ver, Camila, com a proximidade que você tem com a pessoa, né? Também. Quando você usa isso, você tem que ter uma certa proximidade para a pessoa saber que aquele ou aquele bah tem uma forma. O bah é ótimo, né? O bah e o capaz, meu Deus. Porque tem... Eles dizem tudo. Exatamente. Tem várias formas, né? Tem as pessoas que brincam até na rede social, né? As várias formas da gente falar o bah. E que cada bah tem um significado. Então, é até divertido. Mas o que é isso? É uma melodia que você usa o bah. Que a gente chama de prosódia, né? Como é que tu diz? Bah. 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 Cada um tem um jeito mais agudo, mais grave, mais prolongado, mais curto, mais grosso, né? Cada um deles tem um sentido. Eu acho isso muito interessante. E o capaz também, né? Mas o bem capaz, a mesma coisa. Capaz. Tanto o bah quanto o capaz, eles têm uma forma de expressar várias coisas. E que nós, gaúchos, todos nós sabemos. Na sua 99%, nós sabemos. Aí tu não precisa nem ter uma proximidade tão grande com a pessoa. Mas a gente já sabe quando a pessoa está dizendo um bah, que ela está surpresa, quando ela está dizendo um bah, que ela está achando fim da picada, aquilo, né? Dependendo de como ela coloca a melodia nessa fala. Mas sabe que no nosso dia a dia, como eu pelo menos, né, me relaciono com muitas pessoas todos os dias. O meu trabalho exige isso, né? E aí, nessa minha relação diária com as pessoas, por vezes, eu fico pensando, a pessoa pode me dizer assim, ó, sim, estou aqui à sua disposição. Eu fico pensando, será que ela quis dizer que ela está à minha disposição e que é para eu ir? Será que ela está à minha disposição, mas que talvez é melhor não ir, sabe? Por vezes a gente fala algo que parece claro e objetivo, mas conforme as pessoas usam essa melodia, até pode gerar um certo conflito, né? Exatamente, uma confusão. Quando a gente diz assim, ó, tu tá braba? Não. Tu tem o quê? Nada. Às vezes é tudo, né? Se for uma amiga, então tu já sabe. Não precisa nem falar, tu já sabe o que está acontecendo. Sabe que eu brinco muito com relação a isso, que é quando tu conhece muito bem uma pessoa e a pessoa vai usar uma frase, né? A pessoa vai dizer assim, eu tô bem, que é o que tu acabou de falar. Eu estou bem. Mas aí você olha, talvez a pessoa nem tá perto de ti. Ela tá falando contigo através de um telefone, né? De uma mensagem. A gente já não liga mais hoje em dia, né? Mensagem. E aí a pessoa diz, eu tô bem. Mas como? A frase que ela usou foi, eu estou bem. Ela tá dizendo isso. Por que você insiste em dizer para ela que não? Tem alguma coisa, por favor, me fala. Não, tem alguma coisa e tu fica ali, né? Porque a entonação que ela usou mostra que ela não tá bem. Porque ela disse assim, eu tô bem. Ela usa uma entonação onde ela tá caindo com a voz. E toda vez que eu caio com a voz, no final, eu mostro para as pessoas, intencionalmente ou não, de que eu não estou bem. De que não está tão legal assim. Ao contrário de que quando eu ergo meu tom, né, eu vou um pouco mais pro agudo no final, eu já estou mostrando que a coisa está melhor. Por exemplo, eu estou bem. O que eu fiz ali? Eu dei um leve agudo no final. Então, tu acredita realmente que a pessoa está bem. Mas ainda nesse sentido, claro, a gente acho que inverteu um pouco aqui a conversa, né? Começamos com o que a fala, como a fala repercute, mas quando se fala em dicção, por exemplo, né? Quando nós nos referimos à dicção, a articular bem a expressão através das palavras. Muita gente acaba aí nos procurando dizendo, eu gostaria de me expressar melhor, eu gostaria de não ter tanta dificuldade, porque muita gente ainda tem dificuldade de falar, principalmente quando está à frente de um microfone, que não é o nosso caso, mas enfim, tem muitas pessoas que têm esse medo, vamos dizer assim, né? E que se procura sempre, né, buscar ajuda para, se é um desejo, né, da pessoa,
poder falar, se expressar melhor. E a gente tem casos, né, em que às vezes as pessoas se tornam irreconhecíveis, né, só pelo jeito de falar. A fonoaudiologia faz isso, né, Patrícia? Com certeza, com certeza. Opera alguns milagres. Opera alguns milagres, gostei desse termo, sim. Veja bem, muitos pacientes, muitas pessoas nos procuram, né, por inúmeros motivos neste aspecto. Por exemplo, percebo que quando eu tenho que falar, eu tenho a vergonha, então, de me expor numa reunião. Eu não gosto de falar em público e também percebo que as pessoas perdem a atenção enquanto eu estou falando. Isso é uma das maiores queixas que eu vejo, ao qual me procuro. Uhum. Este medo de estar se expondo e a questão de que se perde a atenção enquanto a pessoa vai falando. Quando a gente fala de medo, que muitas pessoas procuram os cursos de oratória, né? Para melhorar a sua comunicação, a maneira, não é comunicação, mas conseguir se expressar melhor em público, até mesmo apresentar um trabalho, muitas vezes, no colégio, na faculdade. Aí entram questões emocionais de cada um. Né? Então, primeiro a gente tem isso, porque é comportamento de cada um, né? Eu não tenho vergonha de estar aqui falando no microfone. Eu não tenho vergonha de dar uma palestra. Mas tem gente que tem, muita, que sua, que tem vários sintomas corporais antes de ter que fazer isso. Então, busca os cursos de oratória. Porque nesses cursos, muitas vezes, além da questão toda dos aspectos que envolve a tua colocação, de você se impor, você lá e apresentar várias falas, né, nesses cursos, trabalha um pouco essa questão do emocional. Mas tem gente que não gosta nem da própria voz, né? Não gosta nem da própria voz. Aí a gente tem que fazer todo um trabalho de mostrar para essa pessoa as qualidades dessa voz. Então, na fonoaudiologia, a gente não vai trabalhar tanto essa questão emocional, porque muitas vezes, Camila, passa por aspectos que precisam ser avaliados por um profissional da área. E eu já tive casos assim. Eu já tive casos de pessoas que chegaram... A pessoa fala super bem. Tem uma comunicação, uma dicção, né? Que a dicção é aquela parte da articulação, a maneira como consegue expor as suas palavras, a construção da sua frase, tudo bem bonito. Tem a ver com a pronúncia, então. Pronúncia, mas quando vai ter que falar em público, né, não consegue. E sabe, e conhece o assunto. E conhece o assunto, digamos, não permeia por aí a questão. Permeia na questão emocional. Eu já tive caso que eu tive que conversar muito com o paciente para que ele fosse procurar essa ajuda, né? E era um homem, o que às vezes é mais difícil ainda, né? E aí ele buscou. E depois de um tempo, né, ele veio conversar comigo, não procurou para me consultar. A gente se encontrou no consultório, ali na clínica, e aí ele disse assim, vou te contar uma coisa. Como eu melhorei. Eu consigo. Eu ainda fico nervoso, mas eu consigo, eu vou lá, eu faço, eu vou nas reuniões e tá tudo certo. E é possível, eu acredito que seja assim, mas é possível não só mudar a voz, mas manter essa nova voz sem você precisar fazer um esforço muito grande todos os dias? Vai depender muito, Camila, do que tu quer. Porque tem pessoas que chegam e dizem, eu quero melhorar minha voz, eu quero uma voz bem mais grave. Eu quero ter uma voz bem mais grave. Mas aí eu tenho que pensar assim, o que eu tô comentando são coisas que já me aconteceram em consultório, né? Um cara baixinho, né? De estatura baixa, bem magro, querer um vozeirão que não combina com o tipo físico, tá?
Então, eu tenho que trabalhar isso, mostrar que aquilo que ele está querendo talvez não seja tão possível. E a gente vai tentar encontrar uma voz que seja um pouco mais grave e vai ter que trabalhar isso. São exercícios, porque afinal de contas, eu vou falar agora de fisiologia. Se eu quero uma voz grave, eu tenho que pensar que pregas vocais, né, cordas vocais... elas vão sofrer. Elas precisam ficar menores. Todas elas, cada um de nós tem um tamanho de corda vocal, né? Que também ajuda a dar esse tom para a nossa voz. Para mim, agravar a voz, torná-la mais grossa, eu preciso encurtá-la, tá? E deixar um pouquinho mais gordinha, porque toda vez que eu encurto ela, eu não estou falando de muito, né? Estou falando de um pouco, eu deixo ela um pouco mais grossinha, mais gordinha, isso vai dar um tom mais grave para minha voz. O contrário, por exemplo, eu preciso dar o tom mais agudo para uma voz, eu tenho que tensioná-la mais, eu preciso esticar ela um pouco mais, ela precisa ficar um pouco mais fina para que esse tom agudo apareça. Então, eu tenho que trabalhar isso com o paciente, né? Voltando à questão do grave, por exemplo, né? Eu vou precisar trabalhar, acionar a musculatura que vai me ajudar a encurtar essa corda vocal e eu vou precisar que ele exerça muita atividade. São exercícios fisiológicos apenas. Exercício, eu vou fazer muito exercício de fonte, né? Que a gente fala aqui, né? De exercício de corda vocal, mas também de postura vocal. Né? Porque às vezes não adianta só eu querer melhorar aqui. Eu também tenho uma maneira de comunicar. Como é que eu vou usar as minhas entonações? Eu vou ir muito pro agudo? Não posso mais querer fazer bom dia! Não, eu tenho cuidado, eu vou bom dia. Depende da audição, depende do que, além de tudo, além das cordas vocais. Eu acho que é um conjunto de coisas ou não. A audição, você tem que ter uma boa audição para ter uma boa percepção da tua qualidade vocal. Porque se eu tenho uma perda auditiva, entrando ali, né, Camila? Se eu tenho uma perda auditiva, a percepção da minha voz, da minha qualidade vocal, ela diminui. Ela não é a mesma. E isso muda, a gente muda, né? E a gente vê muito isso, por exemplo, no aparelho auditivo. Quando a gente vai colocar um aparelho auditivo num paciente, a primeira coisa que ele diz é minha voz. Que voz é essa? As pessoas podem falar mais alto, algumas pessoas com perda auditiva, você já viu casos de pessoas que até começaram a falar menos? Por ter perda? Com certeza. Com certeza, Camila. O que acontece quando você não está mais ouvindo direito? Não entende mais o que os outros estão falando, consequentemente, tu te afasta e deixa de falar. Deixa de se comunicar tanto. A pessoa fica mais quieta. Né? E que outros fatores podem levar a isso? Claro, quando nós estamos resfriados, né? Às vezes nós perdemos a voz. Mas que há outros fatores que podem interferir e talvez... destituir esse recurso assim da vida de alguém assim que a pessoa não tenha mais condições de falar. Pode. Acometimentos neurológicos, por exemplo, né? Um AVC, dependendo da área em que foi comprometido, um trauma crânioencefálico, né? Muitas vezes por causa de um acidente, doenças neurológicas degenerativas, um Alzheimer avançado, por exemplo, também, uma esclerose lateral amiotrófica, entre outros. São acometimentos que, dependendo da extensão de lesão, enfim, principalmente o AVC, você pode ficar com uma afasia. Você não fala mais. A afasia, ela tem classificações, mas uma afasia completa, né, não fluente, é aquela que você não fala mais. A afasia. E interfere, claro, também pode só, esses traumas, todas essas situações aí que você coloca, pode interferir só na forma, né, na articulação das palavras. Não, pode interferir também na compreensão. Porque nesses casos, Camila, eu estou falando de acometimentos neurológicos. Certo. Então, eles podem interferir também na maneira como você compreende as coisas. Onde eu posso ter uma
total, né, ausência de compreensão, até os momentos em que você tem uma compreensão reduzida em função desses acometimentos. Uhum. Porque nós estamos falando mais da voz e eu me refiro sempre aos adultos, né? Me parece, né? Quando nós somos crianças, assim, as mães, os pais, enfim, quem acompanham a nossa infância, por vezes se sentem bastante apreensivos se a criança não fala, não começa a falar. Me parece que quanto mais cedo, mais aliviado, vamos dizer assim, os pais ficam. Claro que nós temos que cuidar aqui para não nos manifestarmos. Eu acredito que, inclusive, já fiz isso de uma forma que possa atingir alguém, né, sem que nós queiramos isso, né? Mas, de qualquer forma, até para que você entenda a importância da voz, né? Todos nós entendemos a importância da voz. E aí os pais, por vezes, ficam muito apreensivos e acabam forçando, vamos dizer assim, ou tentando que a criança fale antes do que precisa. Quando é que a criança tem que começar a falar, Paty? Falar dentro daquilo que se espera, né, num espectro de normalidade, em torno de 1 ano, 3 meses, seria por aí, onde a criança começa a falar o quê? Junta sílabas, e essas sílabas têm significado, têm sentido, né? Como, por exemplo, mamá, papá, dadá. E elas têm significado naquele ambiente onde ela convive. O mamá pode ser a mamadeira, o papá, a comida, o dadá, pode ser a dadá que está ali o dia inteiro cuidando da criança. Então, a criança começa a se expressar dessa forma e aquilo vai ampliando, né? De acordo com os diálogos que vão ocorrendo entre os pais e a criança, as exposições que essa criança vai tendo no mundo, né? Que são os estímulos, certo? O que a gente tem visto muito, a ausência desses estímulos. Estímulos normais. Que os pais às vezes me perguntam, mas o que eu preciso fazer para ele melhorar, para ele falar? Conversar com o seu filho. Brincar. Não tem nenhum segredo. É isso que a gente precisa para estimular uma criança. Eu lembro muito que a minha mãe falava muito que ela falou com 9 meses. Parece sim que é um Tu falou com 9 meses? Não me surpreende. Não me surpreende. Tinha um livrinho assim e ela escrevia tudo. Hoje, tal dia, né? Ela fez isso. E aí eu tenho o relato disso. E ela falava muito sobre isso. Mas aí parece um troféu, né? Me parece que às vezes nós temos essa expectativa ou ansiedade para que as crianças falem, mas o fato de a criança começar a falar um pouquinho mais tarde, vamos dizer assim, não é sinônimo de ela ter algum prejuízo ou alguma dificuldade, assim. Camila, vai depender do que é esse mais tarde, né? Por exemplo, 2 anos. Meu filho não fala ainda com 2 anos. Eu preciso me preocupar? Sim. Você precisa procurar uma avaliação. Procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação, para que esse fonoaudiólogo possa identificar, avaliar essa criança, conversar com esses pais, ver como é que está essa dinâmica da casa com relação aos aspectos da comunicação, dessa família, e ver se esta demora ou esse atraso, vamos falar assim, ainda pode ser considerado onde só um estímulo, uma orientação para os pais pode ajudar ou se já precisamos intervir. Porque, assim, quando é bem bebezinho ainda, né? Talvez até antes surjam alguns sons, né? Você falou, porque papá, de repente, não seja o papai, né? Que às vezes frustra muito os pais, sim, né? Muito. E aí daqui a pouco é só um balbucio que a criança, Isso a criança vai começar antes, né? Que os são esses balbucios lá pelos 5 meses, 6 meses. E a criança começa vocalizações também, né? E começa isso ainda antes
também. Então, a criança começa com isso, vai ampliando, vai chegando, vai juntando. Depois ela junta, as palavras vão ficando melhores. Depois ela vai juntar palavras para formar frases. E aí ela vai desenvolvendo até seus 4 anos e meio. Seria o ideal para a criança ter toda a sua linguagem já estabelecida, né? Já desenvolvida em todos os seus aspectos. Há algumas dicas ou exercícios que são possíveis para que nós possamos também retirar da nossa fala alguns vícios, certo? Eu chamo de vícios, depois você me corrige. Sabe? Um pouco de gagueira também, que eu penso que em vários momentos nós temos. Inclusive, eu assisti aquele filme O Discurso do Rei. Sim. E isso ocorre, né? Muitas pessoas que têm a gagueira, através de um trabalho feito com uma profissional da fonoaudiologia, consegue vencer isso. Exatamente. Por isso, procurar. Ao menor sinal, procurar um fonoaudiólogo. Às vezes os pais esperam muito tempo, né? Tem muitas coisas que podem ser feitas, né, Camila? Uma dica, depende muito do que eu encontro, porque se eu falar em gagueira, tá? Cada um desses aspectos que tu comentaste agora tem orientações diferentes. Gagueira é muito específico, por exemplo. Tá? Gagueira, a criança, no seu desenvolvimento da linguagem que a gente falava há pouco, ela pode apresentar um período de disfluência. O que é essa disfluência? É uma ruptura da fluência. A criança começa a falar, daqui um pouquinho ela começa a repetir umas sílabas da palavra e vai repetindo e vai repetindo. E aquilo começa a gerar o quê? Uma ansiedade tremenda nos pais. Meu Deus, meu filho está gaguejando, meu filho está gago. E isso pode aparecer entre 2 e 4 anos, né? Essa ruptura da fluência. Então, quando se observa isso na criança, o que eu sempre digo para os pais? A primeira orientação que eu vou dar para os pais é: calma. Respira. Respira você, não a criança. Porque quando a criança está gaguejando e ela encontra no pai e na mãe: meu Deus, calma, filho. Calma, respira, devagar, devagar. Ou eles tentam terminar para a criança, isso gera na criança uma ansiedade. E ela olha para esses pais e pensa: eu estou fazendo uma coisa que não está certo, os meus pais não estão gostando. Né? A criança vai fazendo uma interpretação. Na próxima vez que a criança vai falar novamente, aparece uma gagueira, a criança já fica, porque, meu Deus, meus pais vão... E, novamente, os pais têm os mesmos comportamentos. Às vezes, os comportamentos que os pais têm frente a uma dificuldade na fala da criança pode potencializar o problema. Aquilo que seria passageiro pode passar a ser... O aspecto emocional influencia em tudo, né? Tudo, tudo. Não temos como fugir. Então, quando chega para uma avaliação comigo, eu avalio, mas eu passo toda uma orientação para os pais. E, por exemplo, quando eu acho que essa criança não precisa entrar em atendimento, estimulação, eu oriento esses pais, eles precisam fazer algumas coisas em casa, eu digo, ajustes, e aí eles voltam em tanto tempo. E na maioria das vezes eles nem voltam. Porque tá tudo bem. Né? E trava-língua ajuda? Trava-língua ajuda muito para melhorar a articulação, a coordenação entre a velocidade de fala, a articulação, a respiração. A gente usa muito. E também quando a gente precisa automatizar um fonema, né? Uma letra... uma criança, né, na terapia fonológica que a gente fala, a gente usa bastante. Tu sabe que a Júlia, nossa produtora, né, a Júlia Briguete Xavier, todo programa ela dá um jeitinho de me fazer passar vergonha. Né? Às vezes, teve um programa que eu tive que fazer alongamento por aqui, e hoje ela me trouxe uns trava-línguas. Mas eu vou te contar, eu tenho certeza que eu vou errar. Vamos lá. Tenho certeza. Se tu fizer rápido... Tenho certeza. Mas aí não tem que fazer rápido? Não, depende do meu objetivo. Se eu quero
automatizar um som, por exemplo, a criança, por exemplo, ela está com dificuldade no fonema no R, né? No Rzinho fraco, como a gente diz, e eu já estou no processo de automatização, ela já está conseguindo, eu vou brincar com ela, com um trava-línguas, e eu vou aumentar a velocidade, porque eu quero melhorar a destreza da fala dela com aquele fonema. Acho que não tem nenhum aqui como... É tipo o rato roeu nesse caso, né? Como 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Meu Deus. Eu falo isso quase todo dia. Vamos ver, eu aqui, ó. Em rápido rapto, um rápido rato raptou 3 ratos sem deixar rastros. Mas eu fui bem, mas eu fui bem devagar. A babá boba bebeu o leite do bebê bobão. Muito fácil essa. Pedro pregou um prego na porta preta. Boa. Tô bem. Essa aqui, se eu tivesse que falar mais rápido, teto sujo, chão sujo. Teto sujo, chão sujo. Não tem como. Não tem como. A gente até, inclusive, já ir nos encaminhando para o final e falar um pouquinho sobre dicas, sobre as pessoas também que entendem que, de alguma forma, querem dar uma observada, vamos dizer assim, uma olhadinha na sua voz, entender se está tudo certo, se, né, tá tudo bem, fisiologicamente inclusive, né? Como é que a gente faz? O que a gente fala para essas pessoas? Bom, como a gente está nessa campanha de voz, né, que ocorre já há mais de 20 anos, acho que é importante pensar que quando a minha voz ela se apresenta diferente, tô rouca. Ok, mas faz quanto tempo que você tá rouca? Mais de 15 dias, 20 dias, isso já não é mais normal, tá? Então, quando isso está acontecendo, é extremamente importante procurar um médico otorrino, que vai já diretamente fazer as avaliações e principalmente dar uma olhada nas suas cordas vocais. Ou então, se você não tem esse profissional na sua cidade, vai pelo menos com um fonoaudiólogo. E aí o fonoaudiólogo vai fazer uma avaliação, mas vai acabar te encaminhando para um otorrino. Existem terapias para isso? Sim. Quando a gente identifica, então, um problema, que pode ser uma disfonia funcional. Essa pessoa está rouca, mas ela não tem nenhuma alteração fisiológica, a gente precisa já começar com fonoterapia, porque a gente precisa melhorar essa qualidade vocal. Se a gente não melhorar isso, com o passar do tempo, ela vai acabar desenvolvendo um problema, né? Porque se eu tô rouca, e não é por gripe, é porque algum comportamento vocal inadequado eu tô fazendo. E eu preciso melhorar esse comportamento para que eu não venha desenvolver mais problemas. Tem pacientes que chegam para mim assim, eu seguido fico rouca. Seguidamente, olha, num ano. E às vezes não é nem mudança de temperatura, não tá frio, não tá quente. Tem que olhar. Tem que dar uma olhada. Como é que estão essas cordas vocais? E... geralmente, dor ao falar pode acontecer? Pode, dor ao falar, cansaço nessa região aqui, tá? Uma voz que tô aqui conversando, ela falha. Daqui um pouquinho eu tô falando, ela falha, pequenas falhas. Bom, a minha voz não está normal como ela sempre foi. Não espera, procura. Porque se a gente consegue trabalhar com uma voz que ainda não tem uma patologia, né? Não tem ainda uma alteração como um nódulo de corda vocal, como fendas, que é quando as cordas vocais não se fecham, então a gente consegue melhorar mais rapidamente essa qualidade vocal, essa voz. Tem situações mais graves. Tem. Primeiro, se você espera muito tempo. Mas, quer ver, Camila, a campanha de voz, ela começou lá nos anos de 1900, acho que foi 1997. A campanha começou com o intuito de quê? De identificação das alterações vocais. Para quê? Para se identificar o mais precoce possível o câncer de laringe. Visto o fato de o Rio Grande do Sul ser né, um estado com uma alta incidência de câncer nessa região. Porque se tem aquela cultura italiana, do alemão, o fumar
com a bebida alcoólica, né? E o chimarrão, não tem? O chimarrão é questionável. Tá? É questionável. O que se sabe é que que alguns tipos de erva podem, né, pela sua qualidade, pela questão, às vezes, muitas vezes, do defumado, né? Entendi. E a temperatura da água? A temperatura da água ainda se está... Que bom. Não pode, ainda não estamos dizendo assim, ó, sim, é isso. Tá? A gente sabe que, por exemplo, questões estomacais mais embaixo, a relação tá mais próxima. E tem dicas assim, Paty, que pode servir para todo mundo, assim, para quando a gente acorda, por exemplo, para dar uma... E aí? Dá para compartilhar? Sim, dicas assim para todo mundo, né? Que diz respeito a como eu posso cuidar da minha voz ou deixá-la melhor. Primeira coisa, quando eu acordo, a gente acorda sempre com uma voz rouca, né? A gente brinca que é a voz de cama. Água. Primeira coisa, tomar um copo de água, tá? De manhã cedo. A gente vai falando, vai conversando, tá? E aos poucos essa voz vai melhorando. Alguns exercícios como a vibração de língua que a gente faz, né? É um exercício que faz o quê? Aumenta a vascularização da corda vocal, aquece ela, né? E em contrapartida você já tem aí uma melhora dessa voz. Claro que às vezes a gente questiona, será que a gente pode dar esse exercício para todo mundo? É que às vezes se você faz o exercício errado, você pode ter problemas, né? Então, a questão de fazer o exercício, respirar, fazer o trrr bem devagarinho, para fora, né? Não ficar trancando na garganta, tentar fazer ele suavemente para ir aquecendo a sua corda vocal. A questão da água não é só de manhã, mas o dia inteiro. A corda vocal, as pregas vocais, elas trabalham o dia inteiro enquanto eu estou falando. Para ela estar se movimentando e trabalhando, ela precisa de viscosidade. Essa viscosidade melhora essa vibração das cordas vocais. No momento em que eu não hidrato o meu corpo, essa viscosidade, tanto pela quantidade de trabalho, né, que eu vou falando, e eu não me reabasteço, né? Não trago essa hidratação para o meu corpo, no momento que eu perco essa viscosidade, a minha voz pode começar a ficar um pouco mais rouca e eu vou precisar, a corda vocal vai precisar se hidratar. E o que ela vai fazer? Ela vai produzir secreção. E aí eu fico com aquela sensação de ter alguma coisa, um pigarro na minha garganta. Eu vou lá, vou pigarrear, isso mesmo. E aí, novamente, a corda vocal se defende desse atrito, né, que foi o pigarro. Então, o copo de água, ele serve para te estar do teu lado o dia inteiro, onde você vai 1 gole, 2 goles, tá? Daqui uma meia hora, 1 hora, 2 goles, 3 goles. E vai tomando essa água, tá? O tempo todo, o dia inteiro. Até que vai perceber que com o passar do tempo, você vai ter mais necessidade de se hidratar. Você vai sentir falta de estar consumindo essa água. Há quem diga que seria ideal em torno de 2 litros de água por dia. Tá? Mas vamos começando devagarinho. Pega uma garrafinha, talvez, para ter a noção de quanto que é, uns 500 ml, e vai tomando. De gole em gole. De gole em gole. Uma outra questão importante é a maçã. A maçã... Eu ia te pedir, porque eu falei antes, né, de comer, e você me disse a maçã, e eu disse, vou perguntar durante. A maçã tem estudos, né, comprovando a importância dela com relação à voz, porque ela tem um aspecto de astringência. Então, quando a gente mastiga, a gente já está limpando a cavidade oral, a gente vai engolindo, ela não vai passar pela corda vocal, né? Ela vai para o estômago, mas o fator de astringência dela ajuda a fazer uma limpeza. É como se fosse um detergente por dentro. Vamos usar isso, podemos usar esse termo também. E aí, aquela sensação muitas vezes de muco que fica sobre a corda vocal, ela ajuda nesse processo de limpeza. Então, a gente sugere muitas vezes para os pacientes que costumam dar palestras, né, se expor muito e percebem que a voz, às vezes,
fica mais embargada. Então, consumir uma maçã antes desses momentos pode ajudar bastante. Pode ajudar bastante. Depois desse episódio, vai comprar muita maçã. Tomara! Tomara! Isso é sinal que vão estar preocupados com a sua voz. Eu tenho esse hábito, eu como muita maçã. Que bom, Camila, isso é ótimo. Paty, mais pra você. Mas eu peco na água. Bebo pouca água. Então, não vou ganhar estrelinha. Tá, não vai. Não. Quero te agradecer. É um assunto que, com certeza, aí nós teríamos muito mais a falar, né? Nós temos aqui, claro, o nosso tempo limitado, mas teríamos uma série de outros fatores e assuntos ligados à voz. De qualquer forma, muito obrigada por você disponibilizar esse tempo aqui, sempre conosco, não só aqui, na frequência, nós também conversamos, né? Contigo sempre que podemos, né? Sempre que é possível. Você nos encaixa na sua agenda, que a gente sabe é bem concorrida. Uhum. E é bem concorrida justamente porque você tem essa experiência nessa área já há bastante tempo e reconhece bem o que todos nós precisamos para ter uma qualidade de voz boa, né? Não é nem ter uma voz bonita ou feia ou boa de ouvir, ou isso aí depende muito também, né? Do que de como cada um interpreta, mas que nós tenhamos aí que nós não tenhamos essas dores, esses cansaços, que tudo isso possa ocorrer aí de forma tranquila para todos nós. Obrigadão. Isso aí, muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês, né? E vamos todo mundo cuidar da sua voz. E na semana que vem nós voltamos com mais um assunto aqui no Saúde e Bem-Estar Podcast, sempre às quartas-feiras, 10 horas da manhã.